Prontinho, galera, boa tarde oficial, vamos dar início. Hoje o tema é sobre amamentação. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da amamentação aqui no Brasil e qual é a abordagem do profissional técnico de enfermagem, né? Essa relação agora da amamentação, ela é um campo a ser explorado pelo profissional técnico, uma vez que ele pode trabalhar para si mesmo, fazendo com que oferecendo nas casas, né, das pessoas, pacotes particulares como orientação sobre a amamentação e a pega correta da criança. Quando uma mulher engravida, todo mundo fala com ela sobre o parto. Todo mundo. Ela é preparada para o parto, mas em nenhum momento ela é preparada para a amamentação. E esse é um grande desafio e lá na frente faz toda a diferença. Então, quando tem um profissional capacitado, fazendo ali o acompanhamento e estimulando o processo da amamentação, faz toda a diferença. Antes, era mais difícil você ter um profissional à sua disposição. Hoje, vários profissionais, quando terminam a graduação no curso técnico de enfermagem, se especializam nesse procedimento, no processo da amamentação, e eles podem vender esse procedimento nas casas, né? Aí, à disposição. Aqui em Rio Branco, já tem vários profissionais fazendo isso. E é um campo que pode ser explorado e não vai ficar saturado, porque todos os dias mulheres têm bebê, né? E a maioria dos profissionais já fazem essa parte da orientação e da capacitação. Porém, eles não trabalham isso como sendo um negócio, uma ferramenta, né? Aí de negócio. Porém, a enfermagem, ela está mudando essa questão, essa temática, e a gente está empreendendo em vários segmentos. E esse é um segmento em que o profissional técnico pode atuar sem problema nenhum, com um investimento baixíssimo. Você faz um curso ali de especialização e vai nas casas oferecer o seu serviço. Você não precisa de muito. Você precisaria ali apenas do seu conhecimento, de um par de luvas e de disposição para vender as suas horas de acordo com a necessidade de cada mãe aqui em Rio Branco, tá? É uma ferramenta interessante. Daí vamos lá. A amamentação não é só um processo de nutrir a criança. Ele é um procedimento de interação mãe e filho. Ele é um procedimento que trabalha os músculos da face, trabalha a deglutição da criança, trabalha o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, além de trazer prevenção para doenças, infecções e agravos. Só que a gente tem aí uma dificuldade. Apesar de termos vários estudos comprovando a suprema necessidade da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida da criança, nós ainda temos, principalmente no Brasil, uma desistência com relação à adesão ao processo de amamentação. Aqui no Brasil, as pessoas desistem muito rápido do procedimento da amamentação, porque a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, ela promove vários artifícios para facilitar esse mecanismo. Então, a mulher está cada vez mais ausente da sua fisiologia natural. Nós somos, projetadas fisiologicamente, nós nos preparamos todos os meses para a gente gestar. Quando a gente gesta, a gente se prepara para parir, e quando a gente pare, a gente se prepara para nutrir. Somos fisiologicamente capacitadas com essas intervenções do nosso organismo. Só que desistir é mais fácil. O procedimento da amamentação, ele não é colocado dentro dos pré-natais, as pessoas não se preparam para isso. Quando se vê em frente a uma dificuldade, aí começa o perrengue, né? Porque as pessoas não falam muito. Quando a mulher está grávida, um monte de gente fala sobre parto. Sobre a amamentação, já fica aquela parte mais desconhecida. E é um relato muito comum das mulheres que têm bebê, elas falam a mesma coisa. Ninguém me falou que amamentar doía desse jeito, ninguém me falou que era tão difícil. As pessoas parecem que escondem esse processo da amamentação. O procedimento da amamentação, ele não pode ser romantizado. Tem gente que coloca ali a amamentação como sendo a coisa mais prazerosa e mais significativa do mundo. Não, ele tem inúmeros benefícios, mas tem muitas dificuldades que precisam ser vencidas, principalmente pela mãe de primeira viagem. E às vezes as avós não ajudam nesse processo, ou as pessoas que estão acompanhando já querem logo introduzir alimentos artificiais ou até mesmo o leite da vaca, que é
o primeiro na lista de substituto do leite materno que as mulheres introduziram na alimentação dos seus filhos. Lá atrás, gente, no século passado, as mulheres, quando não tinham condições de nutrir os seus filhos através do procedimento da amamentação, elas entregavam para as amas de leite, entregavam para que outras mulheres pudessem amamentar, mas em nenhum momento ela pensava na alimentação artificial. Né? Isso aí é moda dos anos 80, dos anos 70. E agora, né, graças a políticas de intervenção do Ministério da Saúde, nós estamos resgatando o processo normal. Né? Uma amamentação exclusiva hoje é praticamente raridade. As mulheres se orgulham muito quando elas conseguem fazer, porque ficou um procedimento banalizado. É muito mais fácil desistir. Na Alemanha, nos anos de 2011, houve uma campanha para tirar os alimentos industrializados para o bebê, né? E no outdoor da Alemanha ficava espalhado vários cartazes com os dizeres: a Nestlé mata menino. Isso em alemão, né? Traduzindo ficava: a Nestlé mata menino. Por quê? Lá a indústria alimentícia estava lançando aquelas papinhas, né? E vários tipos de leite para criança. Só que lá a cultura é outra, a cultura é da amamentação exclusiva, com a intenção de prevenir, uma vez que lá não tem SUS. Então, a principal ferramenta para prevenção de doenças e agravos na primeira infância é a amamentação. Então, se você tira isso, porque você facilita, principalmente a mulher moderna, que é aquela mulher que trabalha, que estuda e que não para porque teve um filho, né? Para ela, tudo que facilitar a vida é muito mais fácil de aderir. Então, lá não pegou essa moda. Aqui, no Brasil, a gente não tem como fazer isso. Não dá para esperar essa política de intervenção pelo governo, né? Porque o governo necessita dessas indústrias. Então, o que a gente tem que trabalhar é o processo mesmo da conscientização das mães para que elas não desistam frente à primeira dificuldade e começar a implantar desde o acompanhamento do pré-natal, já preparar a mama dessa mulher, né? E prepará-la psicologicamente, porque as adversidades no processo da amamentação são inúmeras. Aqui, ó, essa é a nossa função. Cabe ao profissional de saúde identificar, né, e compreender qual é o processo do aleitamento materno no contexto sociocultural, no contexto familiar, e a partir dessa compreensão nós vamos cuidar tanto da dupla mãe e bebê, como também da dupla família, né, das outras pessoas da família. Quando as pessoas me perguntaram qual é a maior dificuldade de trabalhar com pediatria, todo mundo pensava que era a mãe da criança. Não é, não. A maior dificuldade são as avós sempre, porque as avós já passaram pelo processo de criar os filhos e a frase peculiar é essa: eu tive tantos e não morreu nenhum. A intenção era matar? Às vezes eu fico me perguntando, a intenção é matar a criança? Que bom que deu certo, né? Porque se a intenção era matar, deu certo, as crianças estão vivas aí. Porque o procedimento da amamentação, ele requer calma, cautela e o avanço das etapas, né? Não é de uma hora para outra. É um procedimento ali, principalmente no primeiro mês, que é a fase mais complicada. Então, a dificuldade de fazer enfermagem na parte de orientação dentro do núcleo familiar sempre vai ser com as avós. As mães, os pais, na verdade, eles recebem a informação de pronto. A gente está aí com uma geração que gosta de ouvir a ciência, mas a gente tem também as avós que têm ali um peso determinante de influenciação sobre aquele casal. Então, a gente vai ter que ter paciência aí com as avós, porque a frase que elas tiram do bolso é essa: eu criei tantos e fulano não morreu, né? Mas essa não é a intenção. Então, elas querem introduzir chá, xarope, lambedor, tá? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. É necessário também que nós busquemos formas de interagir com a população para que nós possamos informar sobre a importância de adotar uma prática saudável de aleitamento materno. Vocês que estão aqui estudando ainda, que estão com as informações fresquinhas, vocês podem simplesmente criar um canal. Tá? Esse canal pode ser um blog, pode ser um Instagram, pode ser um canal no YouTube. Cria e começa a soltar informações, né, informações chaves que possam facilitar esse processo. E aí, quando vocês já puderem estar trabalhando, vocês já vão ter nome no mercado de trabalho. Então, é uma forma que a gente tem que criar mecanismo. E hoje, o mecanismo, esse meio da internet, é o mecanismo mais eficaz quando utilizado de maneira benéfica para a promoção do nosso trabalho.
né? E todo profissional, ele precisa estar preparado para prestar uma assistência que seja eficaz, solidária, integral, contextualizada e que respeite a história de vida de cada mulher e que ajude ela a superar todos os seus medos, todas as suas dificuldades e todas as suas inseguranças quando o assunto for a amamentação, reforçando que ela é capaz, uma vez que o organismo dela é anatomicamente, fisiologicamente preparado para esse momento. Existem alguns tipos de amamentação, né? A gente tem ali, ó, a amamentação exclusiva, tá? E essas definições são pela Organização Mundial de Saúde, ou aqui, ó, reconhecidas no mundo inteiro pela World Health Organization desde 2007, né? Quando o aleitamento materno passou a ser classificado em alguns tipos. Aí a gente tem um aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança não recebe nem água até o 6º mês de vida. Mas essa criança adoeceu e precisou ali de uma intervenção medicamentosa, de um xarope, de uma vitamina, de um sal de reidratação, porque ela teve diarreia. Então, a mãe pode sim introduzir, mesmo que a criança esteja apenas sob o aleitamento materno exclusivo, tá? A gente pode medicar essa criança até o 6º mês de vida dela sem problema nenhum. Isso gera muita dúvida por parte de alguns profissionais, né? É igual a questão do jejum absoluto. A pessoa pode sim ingerir a medicação, tá? Ela não pode ingerir alimentos. Então, vamos lá. Eu tenho também o aleitamento materno predominante, que é quando a criança recebe, né, outros alimentos, mas o que predomina na alimentação dela é o aleitamento materno. Isso aqui acontece antes dos 6 meses de vida, quando a mãezinha dá água adocicada, chá, infusão, suco de fruta e fluidos aqui, e qualquer outro ritual que a família dela seja adepta. Com relação ao aleitamento materno, diz respeito à criança que recebe o leite ofertado direto do peito ou entregue ela, o leite que foi ordenhado, né? Foi entregue para essa criança ali através do copinho ou da sonda. Ainda assim, a criança está sob aleitamento materno. Temos também o aleitamento materno complementado, tá? Que aqui é quando a criança já recebe outros alimentos, alimento sólido ou alimento líquido, além aqui do processo da amamentação. Isso é quando a criança já está ali a partir do 6º mês de vida. E temos também o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança recebe o aleitamento materno e recebe também outros tipos de leite. Né? Com relação ao aleitamento materno exclusivo, a gente sabe aqui, né, que a gente diminui o risco de hospitalização por doenças respiratórias com a amamentação. Se a gente não tem a amamentação exclusiva, consequentemente, maior número de hospitalizações por doenças respiratórias. Risco de desnutrição se os alimentos industrializados forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, o que é comprovado cientificamente que não existe nada mais eficaz de alimentação para nutrir a criança até o 6º mês de vida que o leite materno. Como, por exemplo, aqui, ó, alimentos que são muito diluídos. Aquelas papinhas, né, da Nestlé, elas são muito diluídas, assim como as papinhas de qualquer outra empresa da indústria alimentícia. Né? Ocorre a menor absorção dos nutrientes que são importantes e que contém no leite materno, como, por exemplo, o ferro, né, que a ausência do ferro pode trazer para a criança uma anemia e a ausência do zinco pode trazer aí um déficit a nível psicológico e psiquiátrico, tá? Além do sistema cognitivo. Menor eficácia com relação à lactação como método anticoncepcional e menor duração do processo de aleitamento materno. Com relação à duração de cada mamada, gente, isso aqui não tem um tempo estimado. Tem gente que fala assim, a criança mamou 10 minutos, a outra fala, a criança mama meia hora, a outra diz, meu filho mamou 1 hora e 40 minutos. Não é competição. De acordo com os especialistas, é o seguinte, ó, vários estudos sugerem que a duração da amamentação da espécie humana seja em média até os 2 ou os 3 anos de vida, né? E costuma ocorrer o desmame de maneira natural. Então, aqui ele está falando que a gente não precisa passar pelo processo do desmame, de tirar o peito da criança. A criança mesmo para de mamar, parece mágica. Um belo dia ela acorda e começa a rejeitar a oferta do peito.
Eu vejo tantas mulheres sofrendo nesse processo de desmame. A criança não está pronta e nem a mãe está pronta. Quando a criança está pronta, ela simplesmente para de mamar. A Organização Mundial de Saúde também disse o seguinte, né? Que... Professora, mas o meu mamou até 5 anos e ele precisou dar uma peia, ó. Pra ele parar. Preparado para sair, não tem necessidade de tirar. A minha também mamou até os 5 anos. Até os 5 Meu para. Deus. Um belo dia para. Meu não quis parar, não. Tu não esperou o bichinho ficar pronto. Os meninos geralmente mamam mais tempo que as meninas. Tá? E aqui em casa é uma menina e foi até os 5 anos, a mais nova. As outras duas pararam. Na escola chegava e já era atrás de mamar. Exatamente. Na escola, eu ia buscar ela na escola e já vinha pendurada no peito. Normal. É horrível. A criancinha para. Quando o bichinho tá pronto, ele para. Tá? Aí a Organização Mundial de Saúde falou o seguinte, que a gente tem que recomendar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e complementar esse aleitamento materno até os 2 anos de vida ou mais. E não há vantagens em iniciar outros alimentos complementares antes dos 6 meses, podendo inclusive haver prejuízo na saúde da criança, porque a introdução precoce de outros alimentos está associada ao maior número de episódios de diarreia. Ixi, esse negócio saiu tudo da ordem. Tá aqui, ó. Maior número de diarreia. Maior número de doenças infecciosas também. Maior número de doenças respiratórias. E diminui ali o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Aqui, ó. A importância do aleitamento materno. Professora, mas quando a criança... Mas quando a criança tem alergia à lactose, como é que ocorre esse negócio assim Quando a criança de alimentar ele? Quando a criança tem alergia à proteína do leite, aí é passado uma medicação, um leite, né, que funciona aí de maneira específica. E esse leite dificilmente é produzido pela indústria, então ele é prescrito pelos médicos. Hoje, a Nestogênia lançou um leite que é o que mais se aproxima, mas é uma fórmula sintética, então a gente já sabe que esse processo de nutrição dessa criança vai ser completamente diferente, tá? Apenas no caso em que ele tenha restrição à proteína do leite. Aí é prescrito pelos pediatras uma fórmula para essa criança. Aí vamos lá, para a importância do aleitamento materno, né? É devidamente comprovado por estudos científicos que a superioridade do leite materno sobre qualquer outro leite de qualquer outra espécie. Então, aqui a gente tem vários argumentos que estão a favor do aleitamento materno. Ele evita morte infantil, evita diarreia, evita infecção respiratória, diminui o risco de alergia, diminui o risco de hipertensão e colesterol alto e diabetes na criança, melhora a nutrição, o efeito positivo na inteligência, porque trabalha ali a questão do sistema límbico e também o desenvolvimento senso-cognitivo da criança. Ele tem um melhor desenvolvimento da cavidade bucal, tem proteção contra câncer de mama para a mulher, evita uma nova gravidez quando o aleitamento materno é exclusivo. Gente, o aleitamento materno só funciona como preventivo quando a mulher não está ovulando. Se a mulher ovular, se ela menstruou, tive um bebê e menstruei, ela já está apta a engravidar novamente, tá? A amamentação exclusiva prolonga, tá, a ação da progesterona, que diminui aí o índice de ovulação. Então, ele funciona como um anticoncepcional natural, porém, algumas mulheres podem sim engravidar nesse período de amamentação. Ou a amamentação não é exclusiva, ou o organismo dela já está preparado. A quantidade de progesterona que está sendo liberada devido à amamentação não é uma quantidade superior, tá, à quantidade de folículo que está estimulando ali um novo óvulo para amadurecer. Então, a mulherada não pode cair nessa. Exatamente, Douglas. Sempre, sempre, sempre. Ovulou, já pode engravidar. A ovulação é para isso.
Tem menores custos financeiros e também a mãe não precisa se preocupar se o leite está na temperatura exata, se está azedo, se não está. Então, só tem benefício o processo da amamentação. Durante o segundo ano de vida, né, quando as pessoas costumam dizer que o leite materno não tem mais nutriente para aquela criança e que ele não é mais eficaz, olha aqui o que a ciência fala. 2 copos de 500 ml de leite de uma mãe aqui, ó, de leite de uma mãe, cujo a criança tem mais de 2 anos de idade, tem 95% de todas as necessidades básicas da criança. Desses 95%, 45% é vitamina C. Mais 45% vitamina A, 38% de proteína e 31% total de toda a energia que é gasto pela criança. Então, aquele leitinho fraco e ralo, que nem alimenta mais a criança, aqui ó, a ciência pesquisou ele e descobriu tudo isso aqui dentro dele. Tá? Então, a gente para de amamentar a criança, entra ali num processo abrupto, porque a gente acredita que aquele leite ele não está mais funcionando, que a criança está ali só com manha. Ah, ele só está apegado ao peito. Isso aí não serve para nada não. Serve sim. Tá? A ciência pesquisou e descobriu quais são os componentes que tem dentro do leite materno após os 2 anos de idade, que é quando, teoricamente, a criança não precisa mais do leite materno para viver, tá? Ainda tem tudo isso. Então, ó, o leite materno vai continuar protegendo contra doenças infecciosas. E uma análise aqui com estudos de 3 continentes concluiu que quando as crianças são amamentadas no segundo ano de vida, elas têm uma chance maior em 2 vezes, tá? De não desenvolver doenças infecciosas. Porém, as crianças que não são amamentadas após os 2 anos de idade estão completamente propensas a morrer por uma doença infecciosa, ok? Então, a amamentação é completamente eficaz e preventiva quando o assunto é doenças infecciosas, principalmente do trato respiratório, porque a criança trabalha toda a musculatura do tórax para mamar. Como que é feita a produção do leite materno? A gente tem aqui uma estrutura mamária. O leite é produzido pela ação da progesterona dentro da corrente sanguínea, que manda um estímulo lá para a glândula hipófise, que faz a alteração dos hormônios. Então, ele regula a produção hormonal. Deixa o organismo cheio de prolactina. A prolactina amadurece aqui, ó, os lóbulos ou ductos mamários, tá? Tá aqui, ó, seios mamários, ductos mamários, vai depender aí da apostila ou da literatura que você encontrar. Daí o leite é produzido aqui dentro e ele é drenado pelos ductos aqui, ó, ducto do leite ou ducto lactífero, tá? Ele é drenado e ele sai pelo mamilo. Só para ele sair, ele precisa ser ordenhado. Para ele ser ordenhado, a boca da criança tem que fazer um lacre perfeito. Tá? O lábio inferior fica aberto, parecendo a boquinha de um peixe, aqui embaixo, e o lábio superior acima do mamilo, sugando, fazendo a ordenha, para que os ductos liberem o leite que foi produzido aqui atrás, ó, dentro dos lóbulos mamários. Quando esse ducto fica engurgitado, porque a pega incorreta não faz a drenagem do leite, essa mama vai ficar engurgitada. Vai acontecer aí algumas complicações que a gente viu lá em saúde da mulher. Mastite, fissura mamária, né, infecção no ducto mamário. E ela precisa ser drenada ou ordenhada. A maternidade oferece esse tratamento para as mulheres que não estão conseguindo amamentar. É só ir na maternidade que a gente faz uma massagem e vamos drenar. Mas nós também podemos estimular a sucção, tá? E aí a gente pede para o pai, se a mulher for casada com o pai da criança, a gente pede para o pai para fazer a sucção, porque ele tem mais força na mandíbula e é menos desconfortável do que a massagem, porque a massagem, ela é muito dolorosa. As mulheres choram, mordem uma fralda, uma atadura, para aguentar a dor. Fazemos também compressa, tá? Para drenar, para soltar aquele leite. E vamos observar a pega da criança para que facilite ali a recuperação do seio dessa mulher o mais rápido possível. Existem também alguns tratamentos, tá? Que são eficazes, como por exemplo a utilização de antibiótico após avaliação médica, laser terapia, tá?
pela enfermagem e pela fisioterapia. Tem também alguns outros tratamentos da medicina alternativa que podem aí facilitar esse processo da amamentação. Exatamente, Douglas. Algumas pessoas chamam ali de leite pedrado, que é quando a mama está engurgitada. Aí o que vai ajudar essa mulher é a massagem de ordenha, a extração pela mandíbula, né, do esposo ou de alguém que esteja disposto a sugar para ela, e também ali as compressas quentes, um banho morno ajuda a liberar, porque tudo que é quentinho, né, ele ajuda a soltar, faz vasodilatação. E se a gente não tirar logo, vira pus, tá? O leite apodrece, vira pus e a gente tem que passar um dreno para retirar. Então, tem aqui, ó, a boquinha do bebê, a gengiva do bebê vai ficar presa aqui embaixo, ó, na areola e não no bico. Pelo mamilo é por onde vai fazer a ejeção do leite, mas a boca da criança tem que estar ao redor da areola, tá? Quais são as características aqui do leite materno, ó? Apesar da alimentação das mulheres variar muito de uma mulher para outra, a composição do leite materno é semelhante em todas as mulheres que amamentam ao redor do mundo, não é só no Brasil e nem só no Acre. E cada cultura tem um tipo de alimentação, e às vezes dentro da mesma cultura as mulheres são completamente diferentes, têm hábitos completamente diferentes, mas quando analisado o seu leite, né, eles têm estruturas semelhantes. E apenas em caso de desnutrição grave da mãe, isso pode afetar na qualidade e na quantidade do leite. Outro dia me perguntaram, com relação ao tamanho da mama, isso interfere na produção de leite? Não, o tamanho da mama interfere na quantidade de leite que vai ser armazenada no tecido adiposo. Aí sim, uma mama mais farta armazena, tem potencial de armazenagem maior do que uma mama pequena. Porém, a qualidade e a quantidade de leite produzido, não, tá? É só assim, se eu tenho um seio pequeno, eu vou armazenar menos leite. Uma mulher que tem um seio maior, ela vai fazer ali a ordenha de 180 a 200 ml de leite. Uma mulher que tem um seio menor, vai fazer a ordenha de 80 ml. Né, porque ela tem uma capacidade de armazenamento menor. E essa capacidade de armazenamento não significa que a qualidade do leite dela é inferior à qualidade do leite de uma mulher que tenha o seio maior, tá? Então, é só a capacidade mesmo de armazenamento. Quanto de leite fica guardado ali dentro. Não é nem a quantidade de produção e nem a qualidade do leite produzido por ela. Então, aqui, ó, nos primeiros dias, o leite materno, ele é chamado de colostro. E ele é chamado assim até o 7º dia, até o 10º dia de vida. Depois a gente já começa a chamar ele de leite maduro, tá? Aqui, ó, 7º ou 10º dia de vida da criança após o pós-parto. E o leite das mães do recém-nascido prematuro, ele é diferente do leite da mãe que teve um bebê de tempo, tá? Eu deixei aqui uma tabela para vocês, ó. Com relação aos nutrientes, para o colostro, que é de 3 a 5 dias, em algumas mulheres até 10 dias. A quantidade de caloria de um bebê a termo é 48, de um bebê pré-termo é superior, 58. Quando o leite já está maduro, de um bebê a termo, 62 calorias, de um bebê pré-termo, né, de tempo, aqui antes do tempo, desculpa, 70 calorias. Comparado ao leite da vaca, tem 69 calorias. Em relação à gordura, que são os lipídios, a cada grama ou decilitro, a gente tem aqui, ó, 1,8 no colostro, temos 3 no leite maduro e temos aqui, ó, 3,7 no leite da vaca. Com relação às proteínas, do colostro de um bebê de tempo, a gente tem aqui 1,9, no leite maduro 1,3 e no leite da vaca 3,3. Com relação ao colostro, aqui, ó, lactose, proteína do leite, nós temos 5,1 no colostro e nós temos aqui no leite maduro 6,5. No leite da vaca, a gente tem 4,8. O leite da vaca é o leite que mais se aproxima do quantitativo dos nutrientes em relação ao leite humano. Porém, ele não é indicado. Tá? Ele nunca vai ser indicado. Você não vai encontrar um pediatra dizendo dá leite da vaca para o seu filho. Tá? Não tem essa possibilidade, porque o leite da vaca ele é maravilhoso, tá? Para o bezerro.
Para a gente, né, para os humanos, para os seres humanos, ele não é benéfico, principalmente como carga nutricional aí para os primeiros anos de vida, tá? Então, não ofertem leite da vaca para as crianças com menos de 6 anos de vida. Qual é a técnica de amamentação? Aqui, ó. Todo bebê, ele nasce com o estímulo da sucção. Isso é um reflexo que ele tem. Só que ele precisa aprender a retirar o leite do peito de uma forma mais eficiente. Esse processo pode demorar até 1 mês. E é aí que acontece ali as fissuras e a fase de desistir da amamentação. A maioria das mulheres que queriam amamentar, elas têm ali ou uma mastite, né, ou tem uma inflamação no mamilo que faz com que ela pare de amamentar alguns dias. Daí, quando ela volta a colocar o leite na boca da criança, a criança não consegue mais colocar o peito, na verdade, a criança não consegue mais fazer a parte de sucção, porque a criança ficou preguiçosa. Ela deu leite na mamadeira ele não tem que fazer esforço nenhum, ele abre a boca e o leite cai. Então, para ele é maravilhoso. Já no leite, ele tem que fazer esforço, ele tem que gastar energia para mamar ali direto no peito. Então, o ideal é que quando a mulher não esteja conseguindo ofertar o peito para a criança, que ela faça a ordenha e entregue para a criança num copinho, para que ele tenha ali o estímulo da deglutição. Daí eu deixei aqui uma imagem para vocês, né, de uma forma correta. Tudo isso aqui o técnico de enfermagem tem que avaliar no momento da amamentação para identificar possíveis traumas e fissuras no peito da mãe. Então aqui, ó, passo 1, a boquinha do bebê tem que estar aberta em formato de boquinha de peixe, ó, o lábio sempre virado para fora. O nariz, aqui o passo 2, ó, a maior parte da areola tá dentro da boca da criança. No passo 3, o queixo aqui da criança encosta no seio. Observa aqui, ó. No 4, os lábios da criança estão virados para fora. No 5º passo, a bochechinha do bebê tá cheia, né? Quando ele suga ali uma quantidade necessária, a bochechinha dele tá cheia. O 6º passo que você tem que observar é que o nariz do bebê tá livre aqui, ó, para que ele possa respirar durante o processo da amamentação. Pega a correta da criança. A boquinha do bebê está aberta antes de encostar no seio da mãe. Tá? E aí, quando ele encosta no seio, é que ele faz o lacre. Quando o bebê está pegando só no mamilo, a pega está incorreta e isso vai gerar trauma no seio da mãe. Aqui, ó. Quando a criança recebe a mamadeira, ela não tem estímulo nenhum de sucção. Simplesmente o biquinho é colocado na boca dela e o leite drena. Existem algumas fábricas que estão produzindo uma mamadeira que libera de acordo com a quantidade que o mamilo liberaria, teoricamente, tá? Nem essas são indicadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Se houver a necessidade de você interromper porque o seio da mãe está muito machucado, a gente vai fazer ordenha e vamos ofertar para a criança no copinho, nunca mamadeira. Enfermagem não orienta a utilização de mamadeiras para criança. As posições para amamentação, né? A mãe tem que estar confortavelmente sentada, porque o processo da amamentação pode demorar horas. Daí a gente tem a posição mais utilizada, que é a mãe sentada, apoiada em encostos e apoia também a criança aqui, ó, sob o seu colo, numa almofada que facilite que ela fique segurando a criança sem que ela desempenhe muito esforço, porque a musculatura do braço começa a doer depois de uma meia hora de mamada. Daí o braço da mãe vem aqui, ó, entre as pernas da criança e segura a cabeça. E o outro braço vem abraçando a criança como um todo. A criança tem que ficar bem presa, a barriguinha da criança tem que estar encostado na barriga da mãe. E isso facilita aqui o contato pele a pele. Temos também essa outra posição em que apenas a cabeça da criança fica na parte anterior, tá? O corpinho da criança fica ali, ó, lateralizado, como se estivesse apoiado na região lateral da mãe. A posição aqui, ó, deitado. Quando a mãe passa pelo parto cesáreo, essa é a primeira posição que a criança mama. O que o técnico de enfermagem tem que observar aqui? Se o nariz da criança, tá, está livre para que ele possa mamar, principalmente se a mãe tiver uma mama muito grande. E temos também essa outra posição aqui, ó, que é sentado, sem apoio, sem encosto nenhum. Né? Geralmente, essa posição aqui é a posição mais desconfortável para a mãe.
que a gente, enquanto enfermagem, tem que observar? Se as roupas da mãe e do bebê são adequadas, né? Essas roupas não restringem os movimentos. Então, a gente sempre pede para a mãe observar se a roupinha dela abre na frente, se ela não precisa ali, se o sutiã dela não está apertando a mama dela. Então, a mama tem que estar completamente exposta para que a criança consiga se alimentar de maneira mais satisfatória. Recomenda-se também que as mamas estejam completamente expostas e, sempre que possível, o bebê tem que estar vestido de maneira em que os braços dele fiquem completamente livres para que ele possa explorar o toque durante a amamentação. A mãe deve estar posicionada confortavelmente, deve estar relaxada, bem apoiada e não pode estar curvada, né? Nem para frente e nem para trás. O apoio dos pés ela tem que ter, porque assim o pé dela tem que estar um pouquinho acima do nível do chão, tá? Que isso traz ali conforto para ela e relaxamento. O apoio dos pés, né? A gente pode também fazer ali uma banquetinha para que ela coloque o pé e fique apoiado. O corpo do bebê se encontra bem abaixo do corpo da mãe, né? Voltado ali para ela, encostando barriga com barriga. O corpo e a cabeça do bebê devem estar alinhados, o pescoço do bebê não pode ficar torcido. O braço inferior do bebê tem que estar posicionado de maneira em que ele entre em contato com o corpo do bebê e com o corpo da mãe, tá? Então, o bracinho dele tem que estar ali livre. O corpo do bebê não pode estar curvado sobre a mãe, tá? E a mãe tem que estar segurando pelas nádegas a criança, né, de uma maneira firme. Então, a mão dela entra entre as pernas da criança e apoia o dorso. E a outra mão vem fechando aquele lacre por cima. A criança tem que ficar bem presa. Aqui, ó, a mãe deve segurar a mama, né, de forma ali que a areola fique livre. Então, ela não pode fazer o movimento de tesoura. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Movimento de tesoura não é mais indicado. Agora, a gente pega a mama em formato de C, tá? O polegar fica livre, a areola fica toda livre e exposta e os outros 4 dedos vêm pela parte de trás da mão. Quando a gente quer retirar aqui, ó, que a criança pare de mamar, a gente pega o dedo mindinho e coloca aqui pela lateral da bochechinha da criança, dentro da boca dela para ela soltar, para soltar o vácuo. A gente não puxa a criança, porque se puxar a criança tem um vácuo ali, ela vai machucar o seio da mãe. Então, a gente orienta a mãe a colocar o dedo mindinho aqui, ó, na lateral da boca da criança, que ela vai soltar. Quando a criança está dormindo, ela suga um pouquinho e dorme no seio, tipo esse bebezinho aqui, ó. A gente pode estimular aqui a bochechinha dele com o dedo, tá? Pega o dedo e faz movimentos circulares aqui, ó, na bochecha, que isso estimula a criança a voltar a deglutir. Então, essa posição não é indicada, essa é a posição correta, a mão em forma de C. Outra coisa que a gente tem que observar também, se a mãe espera o bebê abrir a boca e baixar a língua antes que ela oferte o peito para ele, né? Quando esse bebê abocanha a boca, abocanha o peito dela, além do mamilo, a parte da areola deve estar ali dentro da boca da criança, aproximadamente 2 centímetros, porque se ele pega só no mamilo, ele só vai machucar essa mãe e não vai conseguir mamar. E é importante lembrar que o bebê retira o leite comprimindo os seios lactíferos aqui com a gengiva e com a língua. Então, o queixo do bebê tem que tocar a mama dessa mãe. As narinas do bebê tem que estar livre, né? Mostrei para vocês a figura. E o bebê tem que manter a boca aberta, porém a boca deve estar colada na mama, sem ele apertar os lábios, com a boquinha aberta e os lábios voltados para fora. A língua do bebê a gente tem que conseguir visualizar e as laterais da língua, elas têm que estar curvadas para cima, formando ali uma espécie de calha para que ele consiga deglutir o leite, né? Aí a deglutição ela pode ser tanto visível quanto audível. A gente escuta o bebê engolindo o leite. Daí de todos esses pontos, quais são os pontos que você, técnico de enfermagem, não pode deixar de avaliar com relação ao posicionamento adequado, tá? Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. Corpo do bebê próximo ao corpo da mãe. Bebê com a cabeça e com o tronco alinhado, o pescoço não deve estar torcido. O bebê precisa estar bem apoiado. O queixo do bebê tem que estar tocando a mama. O lábio inferior tem que estar virado para fora. A boca da criança tem que estar bem aberta e a areola, tá?
deve estar visivelmente dentro da boca da criança. Número de mamada por dia, tá? A gente não recomenda que a criança seja amamentada com restrição. O ideal é que ela seja amamentada com livre demanda. Então, não tem hora, é a hora que a criança pede. E também não tem um intervalo de tempo, é a quantidade de tempo necessária para a criança terminar a mamada. Então, não é um processo romântico, né? Você está à disposição de um ser que necessita de você 24 horas por dia. O esperado é que a criança aqui, se amamente entre 8 e 12 vezes ao dia, tá? Por isso que a gente tem ali a segurança para amamentar, em que as mulheres que trabalham, elas têm os 120 dias de afastamento para que elas possam amamentar aí os seus filhos e ela possa aderir. O procedimento da amamentação exclusiva e a licença maternidade significa que você está à disposição da criança. Então, não tem que ficar regulando mamada, tá? É a hora que a criança quer, você está à disposição dela. E pelo tempo, né, que for destinado pelo próprio organismo da criança. Então, aqui, por isso que a gente chama isso de amamentação em livre demanda. Então, nos primeiros meses, vai ser normal a criança mamar com mais frequência e em horários completamente irregulares. Muitas mães, principalmente as que estão inseguras e com baixa autoestima, costumam interpretar que esse comportamento de várias mamadas durante o dia é um sinal de que o bebê está com fome e de que o leite dela é fraco ou ainda que ela produz pouco leite. Isso não existe, é em cima desses critérios que a gente trabalha com essas mães, tirando todas as dúvidas dela e avaliando se a pega do bebê está exata. Se não estiver exata, a gente corrige a pega da criança, né? E orienta a mãe a tentar descansar por longos períodos, porque a produção do leite, ela está diretamente ligada ao processo de estresse da mãe. Quanto mais estressada essa mãe está, menos leite ela produz. Às vezes a mãe só precisa dormir um pouco, né? E nem sempre ela tem condições, até porque geralmente as mulheres que têm mais filhos, quando o bebezinho está dormindo, os outros estão acordados e ela precisa dar atenção ali para os outros durante o dia. Então, vamos lá. É mais importante aqui, que a mãe fique o tempo suficiente para que a criança esvazie a mama adequadamente. O leite ele é liberado em 3 fases. A primeira fase é a fase da água, a fase líquida do leite. A segunda fase é a fase que tem ali alguns nutrientes, como carboidrato, vitamina, proteína. E a terceira fase é a fase do lipídio, que é a fase da gordura. São moléculas maiores. Então, quando a criança consegue esvaziar a mama, ela absorve as 3 etapas do leite materno. Consequentemente, ela fica mais tempo saciada, porque ela absorveu ali bastante gordura. Se a mãe fica revezando a mama toda hora, antes da mama esvaziar, a criança vai pegar a água de um lado, a água do outro lado, a água de um lado, a água do outro lado. Então, ela nunca vai saciar. Então, ela vai ficar sempre ali, né, mais tempo solicitando a presença da mãe e, consequentemente, o número de mamadas vai ser maior. Então, o ideal é que a gente oriente essa mãe a esperar o bebê mamar até ele soltar. Quando ele solta a mama, ela oferta outra. Se ele não quiser, é porque ele está saciado, tá? A criança tem que mamar até se saciar. E isso não tem um tempo estimado específico. Às vezes a criança mamou tudo, ela esvaziou uma mama. Aí dali 5 minutinhos ela chora de novo, a mãe oferta do outro lado e ele pega. Por quê? Ele está querendo tomar água. Então, a primeira fase do leite é a fase da água. Aí a mãe coloca no peito, ele suga ali um pouquinho, que é a fase da água. Aí ele sacia a sede e volta, e aí consegue dormir. Às vezes a mãe fala assim, queria um pouquinho só para complementar. Na verdade, não, ele só estava com sede e queria um pouquinho de água. Porque a fase da gordura ali deixou ele saciado a nível de fome, porém ele continua com sede, tá? Então, dessa maneira aqui, o bebê tem que receber o leite até o final da mamada, porque o leite do final é mais calórico, promove uma maior saciedade e, consequentemente, aumenta ali o espaçamento entre uma mamada e outra. O esvaziamento da mama é completamente importante também para o ganho de peso adequado do bebê, para a manutenção na produção do leite, para que seja suficiente, né, para atender todas as demandas desse baby.
Em relação ao procedimento da nova gravidez, não é contraindicado amamentar porque você está grávida. Você pode amamentar normal. Se essa gravidez for normal, pode continuar amamentando. Acontece da própria criança não querer mais o leite materno, tá? Por que ela não quer mais? Porque o leite materno, ele sofre algumas alterações quando essa mulher está grávida novamente. Geralmente aqui, ó, ela produz menos leite ou o leite dela fica mais salgado, porque tem mais sódio ou cloreto, né? Ou ainda, quando o abdômen dela gravídico está crescendo demais e a criança que está mamando ali não tem mais uma posição adequada para se nutrir. Então, a criança acaba deixando de mamar. Mas, se ela vence todas essas etapas e tem o segundo bebê, o que os pediatras orientam? Para que, na hora de ofertar a mama, ela priorize sempre o filho menor. Tá? O filho maior ele já está ali introduzindo outros alimentos, então a prioridade é sempre o filho menor. Não existe isso de que um está sugando os nutrientes do outro. Não existe isso, tá? A mulher é capaz de amamentar até 3 crianças, se ela quiser, tá? Ela amamenta uma, depois amamenta outra, depois amamenta outra. Se ela tiver gêmeos, ela amamenta os 2 de uma vez só. Isso não existe, tá? Tira isso da cabeça. A mulher pode amamentar assim. Os pediatras só vão suspender a amamentação se a mulher apresentar riscos, tá, de abortamento. Aí sim é considerado, porque o estímulo de sucção no seio faz aumentar o nível de progesterona. E aí aumenta as contrações uterinas. Ela pode abortar, tá? Essa é a única contraindicação. Mas se tá tudo certinho, a gravidez está desenvolvendo tudo dentro da normalidade, ela não precisa tirar a mama da criança para ela ter o outro filho não, tá? Vai dar tudo certo. Isso aí é balela de quem não sabe o que está dizendo. Geralmente os obstetras adoram suspender a amamentação, tá? Pediatra não vai suspender a amamentação. Então, nesse momento aqui, a gente tem que procurar um pediatra, tá? Porque é o pediatra que está cuidando da saúde da criança. O ginecologista e o obstetra, ele está cuidando ali da saúde da mãe. Mas isso, se ele tira o processo da amamentação priorizando a saúde da mãe, a saúde física, ele vai acabar afetando a saúde psicológica e emocional dessa mulher, tá? O ideal é que não suspenda a amamentação, a menos que essa mulher queira, que seja uma decisão dela. Do contrário, não há necessidade. Antes, acreditava-se que havia algumas contraindicações para a amamentação, né? Hoje, a ciência desmistificou isso desde 2007. Então, a tuberculose não é contraindicação para a amamentação. Orienta-se que essa mulher continue seu tratamento normal e, durante o procedimento da amamentação, que ela coloque máscara. A mulher que tem hanseníase também não é proibido a amamentação. Não é aqui, ó, aleitamento materno não deve ser contraindicado. No caso de tuberculose, hanseníase, hepatite B, até porque a criança recebe a primeira dose da vacina ao nascer contra a hepatite B, o que é orientado é que a mãe espere 1 hora após a vacina para que ela possa ofertar o leite do peito. Então, quando a criança nasce, que é colocada em cima dela, se ela tiver hepatite B, ela já sabe que ela não vai poder ofertar a mama. Depois da vacina, e essa vacina vem muito rápido quando a criança tem hepatite B, depois da vacina conta-se 1 hora e a partir daí a mãe pode ofertar o leite. A hepatite C também, quando a hepatite está controlada, não é contraindicação para a amamentação. Dengue também não é. Consumo de cigarro também não é. Professora, mas a nicotina faz mal para a criança. A gente sabe que causa doença respiratória. A senhora mesmo que falou na aula passada. Exatamente. E a nicotina vai passar para a criança. Porém, o malefício que a nicotina vai causar nessa criança é completamente insignificante frente a todos os benefícios que o leite materno tem na vida dessa criança. Então, é um risco que a gente tem que correr frente a um benefício muito maior que a gente vai ter lá na frente. O álcool, a mesma coisa. Então, qual é a indicação aqui? Não é suspender a amamentação. A indicação é que a mãe suspenda o vício, tanto do álcool quanto do cigarro, e não a criança ser penalizada, tá? É a mãe que tem que parar com esses hábitos. Aqui, ó, instrumento de proteção à amamentação, né? Porque a gente fica romantizando a amamentação. E a amamentação, o processo de amamentar, é muito complicado para a mulher, principalmente para a mulher que trabalha fora.
Então, quais são os direitos que a gente tem garantido na Constituição? Licença à maternidade, tá? A empregada gestante tem ali, ó, uma licença de 120 dias consecutivos, sem prejuízo no seu emprego ou na sua remuneração. E esse prazo pode ser iniciado no primeiro dia do 9º mês de gestação, tá? Ou pode ser antecipado também quando tem a prescrição médica, indicando o porquê que essa mulher precisa se afastar antes do ambiente de trabalho. Porém, esses dias são contados consecutivamente. Prontinho, gente. Esses 120 dias, eles são contados de maneira ininterrupta, a partir do momento que você sai, que você é afastado. Então, acaba mais rápido. Então, geralmente, a mulher tem que voltar quando a criança estiver ali com 4 para 5 meses. E se ela entrar em licença maternidade antes, ela vai voltar quando a criança ainda necessita, né, ali da amamentação exclusiva. Então, é mais complicado. O ideal é que ela trabalhe até o dia do parto. Tá? Esse é o ideal. Porém, tem algumas atividades que a mulher não tem condições de executar ali com o abdômen gravídico, né? E aí a gente tem uma outra situação também, ó. Direito aqui à garantia no emprego. Então, é vetada a dispensa arbitrária sem justa causa para uma mulher trabalhadora que durante o período da gestação ou da lactação, desde que a gravidez tenha sido confirmada até 5 meses após o parto. Tá? Então, ela não pode ser demitida sem uma justa causa. Ela tem também pausa para amamentar o filho dela até que ele complete 6 meses de idade. Então, ela tem direito a 1 hora de trabalho ou a 2 descansos de meia hora cada um para que ela possa amamentar o filho dela. Geralmente, as mulheres que estão amamentando, elas entram em acordo para ou sair 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde, porque 2 intervalos de 30 minutos é ineficaz para ela que está amamentando. Então, saibam que a gente tem esse direito, tá? Se você amamenta e voltou a trabalhar e o teu bebê ainda não tem 6 meses completos, você tem direito a sair aí 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde ou ainda, no decorrer do dia, tirar 2 períodos de 30 minutos para amamentar a criança. Tá? E também foi criada uma lei de proteção à amamentação, que é a lei do alojamento conjunto, né? Que não retira mais as crianças para enviar para o berçário assim que elas nascem. Então, as crianças ficam no processo de internação ao lado da mãe até que ambos recebam alta. E quando a criança recebe alta e a mãe não, ficam os dois lá internados. E vice-versa, né? Só que, às vezes, a criança ela é encaminhada para UTI. Na UTI, a mãe não fica. Ela tem livre acesso. Toda hora que ela quiser entrar na UTI para ver o filho dela, ela vai entrar. Porém, ela não vai ficar lá dentro como acompanhante dele, tá? A menos que seja uma mãe canguru ou ainda que seja uma mãe coruja. Aí ela tem direito de ficar lá com a criança. Do contrário, a criança fica sob os cuidados da enfermagem e a mãe vai lá sempre que ela tiver a necessidade, várias vezes ao dia. E dificilmente uma mulher vai embora, ela fica lá do lado de fora, aguardando, né, qualquer ali intervenção médica, qualquer intervenção de enfermagem, ela quer ser a primeira a saber, então ela fica lá. Aqui no estado do Acre, nós temos o banco de leite humano, tá? As mulheres que têm muito leite, elas podem fazer essa doação. Agora, em maio, no dia 18, é comemorado o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Então, tem várias políticas, tanto de prevenção quanto de conscientização ao aleitamento materno exclusivo, porque só tem benefícios, né? A gente não encontra ali nenhum malefício em amamentar o seu filho até os 4, 5 anos de idade. Só tem benefícios, tanto para a criança quanto para a mãe, que aí não vai desenvolver câncer de mama, não vai desenvolver câncer no colo do útero, né? Pode ali trabalhar a questão endócrina e também a questão da produção de hormônios e da regulação de hormônios. Então, só tem fase positiva, porém, exige um pouquinho de organização e principalmente de perspicácia e força de vontade, porque fácil não é.
Os benefícios são inúmeros, mas as facilidades que a mulher tem para amamentar são escassas, né? A gente só encontra dificuldade. Então, esse é o papel da enfermagem, de fortalecer os pontos positivos para que a mulher não desista do processo de amamentação e, consequentemente, nós teremos, né, ali uma geração de crianças mais saudáveis por conta da amamentação. Aqui em casa, as meninas nunca foram internadas e nunca tomaram antibiótico. E eu atribuo isso ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e amamentar as 3 até a hora que elas não queriam mais mamar. Então, eu atribuo isso à fase que elas estão de ser super saudáveis exatamente a isso. Né? Às vezes as pessoas falam, nunca tomaram antibiótico, nunca tomaram, nenhuma das 3. Nunca houve a necessidade. As doenças que elas têm são super simples. É gripe, resfriado aqui, outro ali, por conta de temperatura, ou às vezes ali um mal-estar, uma dor de cabeça, um vômito, uma diarreia, coisas simples. Mas nunca ficaram doentes a ponto de precisar de internação ou de intervenção medicamentosa ali por um período superior a 1 ou 2 dias no máximo. Nem soro nunca tomaram. Não houve a necessidade. Tá? Então, com relação ao aleitamento materno, a gente só encontra benefícios. Vocês têm alguma dúvida em relação ao material de hoje? Não. Tá. Calma aí que o Douglas colocou alguma coisa aqui. Não, tranquilo. Então é isso, gente. Nosso próximo encontro é na segunda-feira, tá? Aguardo vocês na mesma hora e no mesmo canal. Tenham todos um ótimo final de semana.